Obrigada. Gente, muito boa tarde. Que dia, viu? Vou desabafar antes. Meu voo cancelado às 6h30 da manhã. Eu tenho duas aulas para entregar para vocês hoje. Uma era de business, a outra de full face. E o que vocês acham? Pode falar aqui, tá? Eu quero a opinião de vocês. De eu fazer um bem bolado, de eu tentar fazer o mais rápido possível business, porque vai tocar no crescimento e trazer full face. Vocês acham que funciona? Porque assim, cortar uma, cortar a outra, tem gente que queria outra, então vamos fazer desse jeito? Obrigada, combinado, vamos seguir assim. Primeiro de tudo, eu rodo, né, Léo? Perdão. Primeiro de tudo, esse dia eu destinei a trazer um conteúdo business que fosse diferente do que a gente escuta, do que a gente está acostumado a ouvir. Eu quis ressignificar o olhar que a gente tem para a ROF, como a gente olha para a área como um todo. Antes de tudo, para quem não me conhece, prazer, Beatriz Leal, filha de André e Ângela, que estão aqui presentes hoje, irmã da Juliana, tia da Antônia, mas antes da minha carreira na harmonização facial, que é só o que vocês sabem sobre mim, eu tive uma carreira anteriormente, uma carreira na que eu digo que eu falhei. Por 10 anos na minha vida eu joguei tênis, e eu digo que a minha carreira como tenista pagou a minha carreira atual. Todos os 10 anos que eu tive em quadra, eu aprendi coisas importantes que me fizeram, hoje, aos 27 anos, conquistar tudo que eu venho conquistando. Não que seja muito, mas é algo. Está sendo construído com o tempo. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui forjou a pessoa que está aqui hoje. Eu entendi que muitas vezes a gente pensa, nossa, com 10 anos de carreira, eu vou estar naquele lugar que eu espero. A gente não pensa assim? Nossa, vai demorar 5 anos, 6 anos, mas eu vou chegar naquele resultado, naquele faturamento, naquela clínica, naquele instituto. E com o tênis eu descobri que não. Você com um tempo de carreira de 10 anos, mas a mentalidade errada, o plano errado, o foco estava no lugar errado. Eu nunca cheguei onde eu queria. E eu ressignifiquei, como eu vou fazer com vocês hoje. Fiz a minha trajetória na harmonização facial como todo mundo, 0 pacientes, uma sala alugada, construí o Instituto Leal. E em 4 anos eu consegui construir o Instituto de fato. Lancei o meu livro, talvez a coisa mais ousada que eu já fiz até hoje. Eu digo que é um filho. E, obviamente, eu entendi que para crescer rápido eu tinha que me conectar com gente maior que eu. Isso é uma premissa da vida. Você compra o tempo de vida do outro para você não errar igual. E isso acelerou muito essa pessoa que está aqui falando. Eu posso te garantir. Eu não mencionei, mas eu tenho uma outra carreira. Eu sou uma empreendedora. Eu entendi na ROF que não bastava ter a técnica. Na verdade, a técnica é o que mais nos limita. Eu tinha que ter visão inovadora num mercado tão cheio e aparentemente saturado. Aparentemente. Eu tinha que, com certeza, me colocar à frente de riscos, até mesmo inovando com o meu negócio. Não só isso, eu tinha que desenvolver características específicas para poder crescer e me diferenciar no meio de tantos bons profissionais. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, nesse congresso, é porque você tem o feeling de uma empreendedora. A gente pode fazer esse teste aqui agora com você. Me diz aonde está o seu foco. O seu foco está no problema ou na solução? Solução, em coro, ótimo. Tá. E a sua atitude? A sua atitude é, não, eu não vou ter que gravar vídeo hoje. Ou eu vou fazer mesmo assim. Eu não tenho paciente, eu estou em horas de conteúdo e gravação. E aonde está a tua visão? A tua visão. Você olha, nossa, esse conteúdo é legal, eu vou copiar. Ou, nossa, esse conteúdo é legal, mas dá para fazer melhor. Dá para dar a minha assinatura, dá para melhorar o que eu estou vendo. E aí, de novo, o erro não está na técnica. Vocês vão se aprimorando cada vez mais em técnica, mas muitas vezes a gente se perde no olhar, no planejamento das nossas carreiras, do nosso negócio, no planejamento da face. Eu, há 3 dias atrás, no último final de semana passado, eu entreguei a minha imersão, a imersão Leal à Face, no qual tinham injetoras experientes lá, eu fiquei muito feliz por isso,
E elas falaram, nossa, eu vim aqui só para pegar a sua visão. A visão do negócio muda o resultado. É literalmente isso que você vai entender com o tempo. É sobre lapidar o que é bom, tá? E os mentores certos aceleram o caminho. Eu digo que você precisa ter velocidade, mas velocidade sem direção, a gente acaba não chegando onde realmente deseja. E aqui, eu quero trazer para vocês o que nós vamos falar hoje. Qual é o teu sonho na Hoff? Por que você entrou na Hoff? O que você busca na Hoff? Não é o que você quer dar para o seu paciente. É o que você busca na Hoff. Diz. O que você busca na Hoff? Vocês querem que eu acerte? Por acaso, você sonha em fazer full face todos os dias? Tratamento de maior margem de lucro? Um tratamento maior, de high ticket, 20, 30 mil? Ok, acertei um sonho, boa. Vamos para o segundo sonho? Você sonha em ser famosa, reconhecida na sua cidade? Para que as pessoas, meu Deus, eu tenho que passar com a doutora Ana. Eu tenho que passar com o doutor Carlos. Você sonha em ser reconhecida pelo seu bom trabalho, pelo seu desempenho, valorizada. Você sonha com um faturamento que com certeza te dá liberdade de conquistar a vida que você tanto sonhou, através do seu trabalho, das suas horas de estudo. Tá, aqui a gente encontrou os 3 grandes Fs da Hoff. Eu sou mentora de profissionais e sempre quando eu pergunto para essas mulheres o que vocês tirariam de mim, aqui agora, se vocês pudessem, eu escuto esses 3 tópicos. A sua visão para planejar full face, o seu posicionamento no Instagram, a audiência que você conquistou e o seu faturamento. Perante disso, eu vou trazer agora uma ressignificação com vocês agora. Vamos ressignificar a ideia de um full face. O que é, de fato, um full face, né? O planejamento que a gente mais realiza na clínica. A minha clínica hoje, eu acho que é de vocês também, vocês me corrijam. Os procedimentos que nós mais fazemos é o quê? Botox? Todo mundo faz bastante Botox? E lábio? Rinomodelação pode entrar aí também? Talvez no ml. Isso aqui é o nosso dia a dia clínico dentro da Hoff. Só que o que você tem que ter em mente é o seguinte: todo full face começa pelo Botox. Todo full face começa pelo Botox. E se você só está sendo aquele profissional que fica tratando pacientes de toxina botulínica, possivelmente você está errando. Você está errando em caminhar com o seu paciente e perdendo ele no meio do caminho. Porque ele vai gostar. E ele vai continuar. E ele vai fazer mais. O planejamento completo da face, é isso que significa full face. Se você já está planejando ácido hialurônico no lábio, se você já está fazendo toxina botulínica, você está planejando o contexto dessa face. Você já faz full face. Você que não está reparando no lugar que você está chegando com o seu paciente. Então, Bia, a diferença de quem só fica aqui para quem evolui para casos assim, no qual o paciente caminha com você ao longo de anos, em uma sessão 10 ml, reestruturação de face, melhora de ar de cansaço, melhora de contorno. Tem uma diferença muito grande. Eu vou te dizer onde ela está, de maneira muito breve para vocês. Tem 2 R's que você, a partir de hoje, tem que anotar. Anota que isso aqui você tem que pegar. Número 1, resultado. Os seus pacientes, eles vão atrás, eles correm pelos seus resultados. Seu resultado começa com você e com o que você mostra no seu trabalho. Eu tenho um combinado com as minhas alunas, quando elas passam na imersão Leal à Face, que eu digo que elas com certeza vão fazer a imersão se pagar, porque elas levam todos os casos de portfólio. Até se estão começando hoje a fazer full face, tracionam pacientes de full face. Você precisa ter um catálogo. A bio do Instagram aceita qualquer coisa. A primeira harmonizadora facial do Brasil, referência em face masculina, a bio aceita tudo. Mas os seus casos não mentem. Os seus casos dizem o que realmente você entrega no seu trabalho. Você precisa ter resultado. Os meus resultados hoje fecham muitos casos quando eu não estou falando na internet. Agora, repertório. Eu posso dar essa aula aqui em 40 minutos, em 1 hora ou em 3 dias. O repertório que você tem como profissional, ele faz muita diferença. Então, deixa eu ver se a gente consegue passar. Aqui estão alguns dos casos que você já acompanha. Quem acompanha o meu trabalho, mas alguns casos que a gente já mostra o quê? O entendimento de agregar um planejamento completo de face. Eu só falo disso no Instagram.
Eu com certeza tenho um caso só de botox, de lábio, mas a minha entrega, eu quero ser lembrada por uma profissional que planeja a estrutura da face, que entende do contexto do rosto. É assim que eu me posicionei no mercado, é assim que o meu trabalho conseguiu ascensão e eu fui entendendo isso aos poucos. E aqui a gente encontra 99 dos nossos problemas, são linguísticos. A sua fala, o jeito como você veste, a maneira como você guia o teu paciente na avaliação, é o momento onde você perde ele para esse planejamento maior, o planejamento high ticket. Com certeza a comunicação, gente, e é algo que eu bato muito com as minhas alunas, não adianta você ser uma esponja que só absorve. Se você não consegue explicar para o seu paciente de jeito prático, didático, qual é a ideia dele fazer 10 ml, qual é a linha de raciocínio para que ele nunca mais deixe de fazer botox, são coisas que eu faço na minha consulta. Eu explico essas coisas. Nesse momento em que eu explico o que fazer e o que não fazer para a gente perder a naturalidade desse rosto, eu estou sim fechando esse paciente lá no final. Na hora que ele vai e apenas vê a maneira de pagamento pelo tratamento que ele vai fazer comigo. A minha comunicação, se ela não passar de um cérebro para o outro, ela não tem valor. Não suguem esse conteúdo. Vocês precisam colocar em prática. Eu praticamente obrigo as minhas alunas a fazerem isso para que elas paguem a imersão o mais rápido possível. Eu sei que isso funciona. E o primeiro beijo é um nome que eu, Bia, dei a metodologia entre avaliar e vender o caso do paciente. Existem etapas, eu falo que é uma equação que eu criei, né? 3-6, onde você cria, enfim, toda uma conexão até chegar ao momento do fechamento com esse paciente, que agora talvez fique muito pouco tempo para a gente entrar, mas existe uma linha de raciocínio que deve ser seguida. E óbvio, as pessoas elas compram você primeiro e depois a sua ideia. Então, enquanto você estiver se posicionando, explicando a maneira que você trabalha, por que você trabalha assim, por que você fez isso dessa maneira, as pessoas vão estar te comprando a cada dia mais e mais. Eu atendi na última segunda-feira uma paciente que foi ela e o esposo na clínica e ela falou assim: Bia, meu marido foi no consultório de uma harmonizadora facial, ela fez um planejamento para mim e ela planejou tanta coisa que eu assustei, eu não fiz. Aí eu, então, você eu já conheço desde 2023. Eu te sigo desde 2023. Eu vejo seus casos, eu gosto do resultado. Eu gosto da maneira como você fala. A pessoa se identifica, ela me compra para então cancelar um planejamento e fazer na minha clínica o mesmo planejamento, talvez tão grande quanto, mas é assim que funciona. Fama. Vamos entender. Aqui muitas ficam com medo, e eu entendo o medo de vocês. A exposição, a internet, só que, na verdade, você está esperando o medo passar. Deixa eu te falar uma coisa. O meu medo nunca passou. Coragem não significa perder o medo de comunicar, de bater na internet um pensamento que você veja daquela face, sem medo de te julgarem. O medo não vai embora. Coragem é fazer ainda que com medo. Isso é coragem. E muitas vezes você não entende que a fama não é nada mais nada menos do que ser visto. Não é sobre ser famoso, é sobre ser visto todo dia, consistência e muitas vezes disciplina de fazer o que tem que ser feito. Bons resultados sendo compartilhados o tempo inteiro. Isso faz muito sentido. Para quem está começando, não poste qualquer caso. Não faça esse papel de às vezes não entregar o que você não acredita somente por postar. Não faça dessa maneira, tá? E agora eu quero contar uma história pra vocês. KitKat, me entrega aqui pra mim, por favor. Ano passado no CIOSP, veio uma fofoca. Eu tenho uma guarda-costas, gente. Eu tenho segurança, viram? Minha segurança, ela vai comigo por tudo que é canto. Atende comigo na clínica, minha guarda-costas. Né, Kit? KitKat já ficou entendida por quê, né? E a Kate estava comigo no CIOSP e uma doutora comentou atrás de mim: nossa, aquela ali... E ela que me contou, tá? Então a fofoca é dela. Bia, tu não sabe o que falaram de você. Eu falei: que? Aí ela passou, a menina falou assim: nossa, aquela ali é Beatriz Leal. Aí a outra falou assim: ai, aquela marqueteira. Aí eu falei: e aí? Você me defendeu? Aí ela: eu não, Bia, mas elas estavam falando de você. Eu falei: então só faz pra abalar meu psicológico mesmo, né? Gente, vamos entender isso aqui?
Se não pegarem na sua mão, vão pegar no seu pé. Quem está na base da pirâmide, pensem numa pirâmide agora, por favor. Quem está na base da pirâmide está competindo um com o outro. Quem está no topo da pirâmide está se ajudando, está vindo aqui, está compartilhando. Por quê? Porque tem palco para todo mundo. Não tem problema compartilhar, não tem problema você admirar algo, ou até mesmo somente não dizer nada. Mas entenda que isso é normal. Eu fui pesquisar o significado de marqueteira, que eu falei, deixa eu ver se eu sou assim mesmo. Vamos ver se ela estava certa sobre mim. Marqueteira, uma pessoa com o quê? Boa autopromoção. Eu acho que até então está certo. Em vender a própria imagem ou criar estratégia que se destaca para ganhar visibilidade. Eu falei, nossa, ela acertou. Ela acertou muito. De fato, eu sou uma marqueteira. De fato, eu sou uma marqueteira. Sabe qual é o problema dessa profissional? É que ela, assim como todo mundo, busca por faturamento. Melhorar o seu faturamento. Ei, quem não é visto, não é lembrado. Quem não se posiciona, explica o que faz, não é visto. Como é que eu vou lembrar da doutora? Essa pessoa ela vai ter dois problemas no faturamento. Eu vou te dizer qual. O primeiro tá fácil, você já sabe. Ela não é marqueteira. Esse é o primeiro problema. Não se posicionou, mas, gente, é com verdade na internet. É com verdade, é com caso, é se aprimorando, é mostrando que está aqui. O segundo, não domina os números, pelo menos não os números certos. Às vezes você está buscando um faturamento que ainda parece intangível, parece, calma. Mas não é verdade. Vamos supor, quanto você sonha em faturar com harmonização facial? Em um mês, 30 dias e 20 dias de trabalho. 100 mil? 30 mil? 40 mil? Não sei, esse número é seu. Mas eu quis trazer uma conta rápida, então eu arredondei essa conta pra gente. Se esse fosse o número almejado, você não tem que ficar com a sua cabeça aqui. Você tem que controlar outros números, porque esse não é seu. Esse aqui é você criando todos os dias. Você tem que controlar isso aqui, olha. Se eu vendo a minha ML com R$1.000, eu cobro minimamente isso, eu precisaria ter 100 pacientes no mês. Em 20 dias trabalhados, eu teria 5 pacientes por dia. Cadê você se preocupando com 5 pacientes por dia? Ou em vender R$5.000 num protocolo por dia? O foco está no número errado. Se você não tem a oportunidade de ter no seu estoque, como é que você gera faturamento? Como empreendedor, como empresário, você tem que saber o que você está buscando e buscar o alvo certo. Então, aqui foi literalmente para mostrar para vocês que o que você deve buscar, o que está nas suas mãos controlar, não é o paciente às vezes que fecha, que não fecha. É o quê? Quantas horas de conteúdo você fez, doutor? Quando o paciente não estava na sala. Os pacientes que pagam, eu não sei se vocês sabem, eles não gostam de filme. Paciente que paga mesmo. É sem foto, é sem vídeo, é sem nada. Se você não tem paciente, sabe o que você tem? Tempo. Não tem paciente? Tem tempo. Cresça. Quem está atendendo o dia inteiro não tem esse tempo disponível para estar criando, para estar falando. É mais difícil. Você precisa de novas pessoas procurando através desses conteúdos que a gente chama de lead. Você precisa de agendamento, você precisa de comparecimento e fechamento. Isso aqui é só a primeira parte do funil. Existe uma segunda parte. Mas no primeiro momento, essa aqui é a mais importante. E outra coisa, faturamento e lucro, coisas completamente diferentes. Se você sentar comigo para conversar e falar, Bia, tive um faturamento de tanto, sei lá, 10 mil, 20 mil, eu vou achar ok, 100 mil. Mas se você me falar que você encontrou uma maneira de melhorar a sua margem, a sua escala e a sua recorrência, eu vou sentar e te ouvir por horas. Você vai conversar comigo por horas, que eu vou querer saber tudo o que você está fazendo. Isso aqui é o jogo. Esses são os números que a gente não olha. A gente vai pensando em faturamento. Como faturar tanto? Ei, como é que eu aumento a minha margem? Não sei se vocês sabem, a gente, como profissionais liberais, a gente tem um pouco de dificuldade em avançar isso daqui. Entendeu? Uma cadeira bem trabalhada, atendendo sem almoçar, sem jantar, eu já fiz isso. Eu já cheguei no meu limite.
de atendimento. Eu entendi que eu tenho limite de hora, limite de vida. Eu preciso dormir, eu preciso descansar. Então a minha escala, ela tende a ser prejudicada com isso. Mas a margem não é nada mais nada menos do que o seu verdadeiro lucro. É o que sobra do seu faturamento, mais pagamento de despesa, pagamento de insumos, sua clínica, sua hora, sua luz, sua água, seu produto da Renova. É aqui que você entende o que realmente sobrou. É a margem que você tem com o quanto você vendeu e o quanto saiu, o que ficou. Esse é o verdadeiro lucro. Você tem que ter a escala. E aqui, quando você está começando, quantos então, eu profissional? Eu empresa. Eu atendo, eu filmo, eu marco, eu sou secretária do WhatsApp. Isso é muito comum no começo, gente, mas é bom que seja assim. Você garante a margem, ok? Você não tem como ter essa saída de casa, garante a margem. Agora, quando você quer escalar sozinho, comece com uma boa secretária. Enquanto você cria conteúdo, alguém está agendando aqueles contatos que estão chegando. É só o que você precisa no começo, você e uma secretária, para estar agendando pacientes. Quer aumentar mais a sua produtividade? Para de fechar seus casos. Por que você está fechando ainda? Por que você está negociando? Contrate um vendedor. Enquanto o vendedor está fechando, você está falando com outro paciente, você está fazendo um retorno. A gente tem um limite, mas dá para aproveitar algumas brechas dentro desse limite da nossa escala. E com certeza, a recorrência, que é manter. É a arte de manter esse paciente com você. Gente, é uma arte. Porque é difícil manter ao longo do tempo. Mas é aqui que o seu negócio traciona numa força, num poder. Os meses vêm, você não se preocupa com novos pacientes, você já tem um retorno absurdo para acontecer. E aí você fala, Bia, em quanto tempo isso vai acontecer para mim? E aí, resumidamente, eu trago para você uma escala de um livro que eu gosto muito, chama Hábitos Atômicos, tá? De James Clear, no qual ele usou esse exemplo muito didático do gráfico que eu achei assim, sensacional, no qual ele mostra que, numa escala do tempo, né, versus anos, versus os seus resultados, você entende que na primeira linha e a segunda linha, elas caminham muito perto. É o tal do 1% melhor a cada dia. Só que, ao longo dos anos, esse 1%, ele pode sim parecer semelhante. Eu te dou um exemplo. Se eu saio com você hoje, eu como na dieta, saladinha, franguinho, batata doce, aquela coisa maravilhosa. Já a Ângela, Pizza Hut, tá pouco dentro, Pizza Hut, Coca-Cola, tudo tem direito. No final do almoço, não vai parecer que eu fiquei muito mais magra nem ela muito mais gorda. É um tempo curto pra gente ver a diferença. Ao longo do tempo, essa diferença ela aparece de maneira gritante. Se você tem o hábito de ler 10 folhas de um livro antes de dormir, parece que é pouco se eu não leio. Mas ao longo do tempo, você está ficando mais esperto de noite, lendo mais à noite e ficando mais esperto pela manhã. E isso vai dar diferença na minha trajetória para a sua. Então, esse estudo faz total sentido para que você não se cobre no caminho. Eu sinto que eu estou numa plantação, eu não mexo com agro. Parece, é algo muito parecido. Você está plantando, regando, parece que não tem nada florescendo quando chega o momento da colheita da safra. E você se espanta com tudo que você produziu. Não se cobre dessa maneira. Vai ser difícil, mas vai valer muito a pena. Eu posso te garantir. E eu vou pular, enfim, sonhe em grande. Eu vou dar três dicas para a gente terminar a parte de business. Sonhe em grande. Tracem objetivos. E tenham mentores. Rapidamente, eu lembro de um dia que eu chego em casa. Aos 12, 13, 14 anos de idade, cheguei e falei, pai, eu tô infeliz no tênis, eu só perco, eu não tive bons ganhos. E ele me falou, minha filha, tudo na vida é difícil. Porém, eu te garanto que, assim como no tênis você consegue ter êxito, você consegue ganhar dinheiro, no consultório você também consegue. Porém, em quadra, eu te garanto que você vai ter duas coisas que no consultório você não vai ter. Você vai ser reconhecida e você vai construir um legado. O Brasil um dia pode torcer por você. Hoje eu estou aqui, isso, ele plantou em mim um grande sonho. Isso foi plantado, vincado no meu coração. Estar aqui hoje, com ele presente, é uma honra. Mais do que isso, trace objetivos. Eu tracei um objetivo que eu poderia, através da alta performance, ativar a melhor versão dos meus pacientes. Essa é a minha marca. Eu ativo a melhor versão dos meus pacientes através do meu conteúdo em harmonização facial. E o último grande pilar, tenha mentores. Essa menina que está vendo, mentores não é gente legal, não. Mentor é quem puxa teu pé.
Mentor é quem vai aonde te incomoda. Eu conheci uma mulher muito visionária, que quando eu estava lá em 2020, saindo da faculdade, começando a atender, ela me dizia assim: minha filha, já gravou um vídeo hoje? E eu falava: por quê? Ela: minha filha, grava vídeo, fala na internet. Eu falei: mas por que eu não gosto de fazer isso? Eu tenho pavor de fazer isso. E graças a essa mulher, ela falava assim pra mim: como eu vou te indicar as minhas amigas se você não tem vídeo seu falando? Elas não sabem que você gosta, que você é boa profissional. E graças à minha mãe, Ângela Leal, eu consegui falar na internet, eu destravei. Eu tive esse gatilho de conseguir ali transcender. E hoje vocês não reparam nisso, mas tem vídeo no YouTube que não deixa mentir o quão ruim eu era. Então vale a pena até pra você ver, tá lá até hoje, pra você ver que assim, caramba, tem como começar bem ruim e melhorar com o tempo. Porque foi isso que aconteceu. Eu sou muito grata a vocês dois. É a primeira vez que vocês estão me vendo falar, gente. Então, pra mim é um momento muito emocionante. Eu amo vocês e